E aí, tudo bem? No vídeo passado, falamos sobre a interpretação estatística da mecânica quântica. E o que deu para perceber foi que a probabilidade ela exerce um papel fundamental no desenvolvimento dessa teoria. Então, por essa razão, neste vídeo, vou fazer uma pequena discussão sobre alguns conceitos relacionados à probabilidade. Então, não sai daí. Bem-vindo de volta. Meu nome é Jean Spinelli, eu sou professor de Física. Neste canal você vai encontrar vários conteúdos de Física e Matemática nos níveis médio e superior. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aproveite e já se inscreve. E se gostar do vídeo no final, deixa o like. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, a nossa proposta aqui é definir duas quantidades, valor médio e desvio padrão. Então eu vou fazer essa discussão tratando inicialmente das chamadas variáveis discretas, que são aquelas que a gente pode enumerar. Na sequência eu vou estender esses conceitos para as chamadas variáveis contínuas, que são aquelas que entre dois valores fixos você tem infinitos valores. Então, para a gente entender esse conceito de valor médio, vamos considerar a seguinte situação. Uma quantidade de pessoas, nesse caso são 14 pessoas, e essas pessoas têm dados diferentes. Perceba que aqui você tem 5 pessoas com 25 anos, 3 com 16, enfim, o gráfico diz exatamente como essa coisa está distribuída. A partir desses valores, a gente pode definir o chamado valor médio, que é simples, você soma todas as idades e divide pela quantidade de pessoas presentes na sala. Assim, simplesmente isso. Queria chamar a atenção desse símbolo aqui que define média para a gente. Muito bem, então está tudo certo, somamos tudo, dividimos por 14. Obviamente isso vai dar um número que, na verdade, nem me interessa agora, interessa para a gente só a forma como você escreve esse valor médio. Eu queria propor uma outra maneira de escrever. Eu queria fazer assim, ó, dividir cada pedacinho desse aqui por 14. E fazendo isso, o que vai aparecer é justamente isso aqui. Ó. A mesma expressão, só que escrita de forma diferente. Só que essa maneira nos permitiu identificar algumas quantidades aí presentes. Perceba que eu tenho uma fração multiplicando cada número. No caso de 25, 5 sobre 14, porque são 5 pessoas com 25 anos. No caso de 16, 3 sobre 14. No caso de 15 anos, 1 sobre 14 e assim vai. Esses valores, essas frações que aparecem aí representam probabilidades. De quê? De que um indivíduo escolhido aleatoriamente tem uma determinada idade. Por exemplo, a chance de você ter um indivíduo com 22 anos, você escolher um aleatoriamente, vai ser 2 sobre 14. Se você multiplicar isso por 100, vai dar o percentual de chances que você vai ter. Obviamente, se você somar todas as frações que você tem aqui, você vai encontrar 1. De fato, no numerador você tem 1 mais 1, mais 3, que dá 5, mais 2, 7, mais 7 aqui, 14. Ok. Óbvio que agora, numa situação qualquer que não seja especificamente essa, eu posso seguir do mesmo jeito. E aí, a expressão que definiria para mim, ou que define para mim a média, vai ser essa expressão aí. Somatório do produto de J com P de J, onde esse P de J vai ser a probabilidade de você encontrar uma pessoa com idade J. Ok? Muito bem. Toda essa discussão foi feita para o valor médio de J. Mas eu poderia fazer a mesma coisa para o valor médio do quadrado. Então, se eu quisesse a média do quadrado de J, o que é que eu faria? Pegaria cada idade ao quadrado, somaria e dividiria por 14. Eu iria encontrar algo semelhante a isso aqui, só que não J, mas seria um J ao quadrado. Então, de forma geral, você teria nesse caso aí, para uma função qualquer, a mesma expressão. Você teria algo desse tipo aqui, ó. A média de uma função de J seria o soma de f de J vezes P de J. Lembrando que a soma de P de J vai ser sempre igual a 1. Bom, aqui eu estou falando da idade, mas eu poderia ter outra variável discreta e o procedimento seria exatamente esse aí. A forma de calcular o valor médio de uma quantidade J ou de qualquer função dela seria exatamente seguindo essa equação aqui embaixo que a gente acabou de colocar. Muito bem. Uma vez que a gente já sabe, já conhece esse conceito de valor médio, tem uma expressão que determina isso, agora a gente pode dar um passo à frente e tentar entender agora o chamado desvio padrão. Conceitualmente, o desvio padrão ele é a forma de você medir a largura da distribuição em torno de um ponto médio. Como assim? Vamos colocar duas situações aqui. Tem novamente dois histogramas
representando idades e pessoas numa determinada sala. Na primeira figura aqui, nesse primeiro gráfico, você tem idade média 5, valor mais provável 5, né? O valor mais que aparece mais, aquele que você tem maior chance de encontrar quando você escolher uma pessoa aleatoriamente. Só que esse aqui tem um pequeno desvio em relação ao valor médio. Nesse outro gráfico aqui, ele tem duas coisas em comum com o primeiro. O valor médio vai ser 5 também, e o mais provável, que é o pico da distribuição. Só que aqui você tem uma largura maior, um desvio maior em relação à média de idades. Então, essa largura ela é definida pelo que a gente chama de desvio padrão. Então, para contemplar essa situação aí, matematicamente, a gente define dessa maneira. O quadrado do desvio padrão vai ser a média ao quadrado de J menos J médio. Ou seja, isso mede em média o quanto o J se afasta do J médio. Então, quanto mais largo, né? Quanto maiores forem os valores de J, maior vai ser essa diferença aí, então a média vai ser maior. Perceba que a gente tem um quadrado nessa expressão, é justamente para garantir que isso não seja zero. Porque se você voltar para a figura, em qualquer uma delas você vai ver que se você pegar o valor menos o valor médio, quando você somar tudo vai dar zero. Vamos fazer só na primeira, para você entender. Tipo, se eu pegar aqui, ó, 6 menos 5, que é a média, vai dar 1. Se eu pegar 5 menos 5, vai dar 0. E 4 menos 5 vai dar menos 1. De maneira que quando eu somar menos 1 mais 1, vai dar 0. A mesma coisa acontece com esse gráfico aqui. Então sempre vai ser assim. Por isso que se coloca esse quadrado na definição do desvio padrão. Ok. Mesmo assim, essa fórmula e essa expressão não é a maneira mais adequada da gente calcular o desvio padrão. Existe uma outra expressão que pode ser obtida a partir dessa, obviamente, que é esta aqui. Nesta já tem a raiz, eu passei o quadrado, né? Levei todo mundo a meio. Mas tem uma diferençazinha, que ao invés de aparecer essa média aqui, ó, dessa função como um todo, aparece a média de j ao quadrado menos de j médio ao quadrado. E são coisas diferentes, tá? Pode ser que em algum momento você tenha essa coincidência, mas de forma geral, uma quantidade difere da outra. Na primeira aqui você está tomando a média do j ao quadrado. Nessa aqui você tem média de j ao quadrado, que é outra coisa. Muito bem. Mas como é que você sai de uma expressão para outra? É simples. Então a gente tem que usar o conceito de média que eu acabei de falar. Então, qual seria a média dessa quantidade que aparece aqui? Seria o produto dela vezes o P de J na soma. Exatamente como a gente falou, né? Que eu coloquei F de J de forma geral. Bom, mas aí você pode agora desenvolver o quadrado disso aqui, fazer o quadrado da diferença. Obviamente você vai encontrar 3 termos. E esses 3 termos resultam em 3 somas também. 3 somas. No caso, a primeira vai ser j ao quadrado vezes p de j. Você não tem como tirar isso do somatório, porque j é variável. Na segunda soma, você tem uma constante, que é o valor médio de j, tem um 2 também, e ele pode sair inclusive com sinal negativo. Ficaria então só soma de j, p de j. O terceiro termo e último, o j ao quadrado, ele é constante, ele sai também no somatório e fica só soma de p de j. Bom, mas uma coisa que eu falei para vocês é que a soma desse P de J tem que ser 1. A soma das probabilidades tem que ser 100%. Então esse fatorzinho aí já desaparece, você já pode substituí-lo por 1. Olhando para essa expressão aqui, você tem média de J ao quadrado, quer dizer, média de quadrado de J, melhor dizendo. Aqui você tem a média de J com a média de J também. Então o resultado disso aí é exatamente o que está nessa linha que a gente acabou de colocar. Esses dois últimos eles têm um fator em comum, que é o j médio ao quadrado, que aqui você tem isso também. Então, quando você somar, vai ficar menos 1, exatamente o que a gente queria encontrar. Muito bem, falamos sobre variáveis discretas, vimos o conceito de média e desvio padrão, agora a gente vai estender isso para variáveis contínuas. E eu vou considerar exatamente essa situação que está aí. Vários indivíduos caminhando ao longo do eixo x, e a posição para a gente de cada indivíduo vai ser a variável, né? Então, o x varia continuamente. De fato, nesse caso, não faz sentido a gente definir, falar em probabilidade de localizar um indivíduo num certo ponto, porque essa probabilidade é praticamente zero. Então, o que se faz é discutir a chance de você encontrar um indivíduo num certo intervalo. Então, imagine que eu peguei um intervalo aqui infinitesimal entre x e x mais dx. Para essa situação aí, que o intervalo é muito pequeno, a chance de você encontrar um indivíduo
neste intervalo vai ser proporcional ao mesmo. Vai ser assim, ρ de x dx. O ρ é a chamada densidade de probabilidade, inclusive pode variar com a posição. Não necessariamente ele é constante. Ok, e aí agora você pode falar no dp. Essa quantidade aqui que está entre chaves a gente pode chamar de dp. E para calcular o valor médio de x, o procedimento é o mesmo. Você pega o x, multiplica por dp e faz a soma. Você vai ter exatamente isso aqui. Só que agora você não usa mais somatório, porque você está somando quantidades infinitesimais. Então você usa a integral de x dp, ou seja, integral de x ρ dx. De menos a mais infinito, porque você tem valores de x de um extremo ao outro. Da mesma forma, você pode estender o conceito para uma quantidade qualquer, uma função qualquer de x. Mesma coisa, só que ao invés de soma você tem agora integral. De novo, de f de x dp, ou seja, f de x ρ dx. Da mesma maneira, você pode seguir para a definição do valor médio. Mesma ideia, o desvio padrão. Do mesmo jeito que você definiu antes, você vai definir o desvio padrão aqui como sendo, em média, o quanto o x se afasta do valor médio. E ao desenvolver aquela definição lá, você vai chegar também nessa expressão. Só que ao invés de você usar somatório, você vai usar integral para definir o valor médio. Só isso. Mas, em resumo, a expressão ela segue do mesmo tipo que a gente tinha antes, só que no caso do desvio padrão, né? Claro. Só que você muda a variável. Agora, a forma como você vai calcular a média, aí sim, vai ser diferente. Um caso você tem soma, no outro caso você tem integral. Então é bem tranquilo. Para entender melhor todo esse aspecto aí, essa questão, eu vou fazer um exemplo. O exemplo diz, suponha que uma bola de massa M cai de um penhasco de altura h. Enquanto ela cai, tiramos milhões de fotos em intervalos aleatórios. Em cada foto, medimos a distância que ela percorreu. A pergunta é, qual é a média temporal de todas essas distâncias? Isto é, qual é a média temporal da distância percorrida? Então, a situação que nós temos é esta. Uma partícula, largada de uma certa altura h, se move apenas sob a ação da força gravitacional. Aqui a gente está descartando o efeito da força de atrito. Ok, durante o intervalo dt, a partícula percorre uma distância dx e a probabilidade de que a máquina seja disparada nesse intervalo é a seguinte. dp, que é igual a dtzinho, que é o intervalo infinitesimal, dividido pelo tempo total, o tempo que a partícula, que a bolinha, ela cai, que ela toca no solo. Então esta é a expressão que a gente tem para começar. Beleza, mas o que é que a gente sabe sobre esse movimento? A gente sabe que o movimento é queda livre. E na queda livre, a equação horária, que descreve a posição da partícula em qualquer instante de tempo, se você adotar o referencial para baixo, vai ser x igual a gt² sobre 2. Além disso, o tempo de queda vai ser exatamente a raiz de 2h sobre g. Com essas informações, a gente consegue agora escrever o seguinte. A partir do x, eu tenho como descobrir quem é o dx em função do dt. Assim, dx vai ser a derivada desse negócio aqui, dessa expressão, vezes dt. Então a derivada disso vai dar 2t. 2 com 2 aqui cancela, você tem simplesmente gt que multiplica dt. Então esse é o nosso dx. Então já temos aqui o dx e o t, que é o tempo de queda. Dá para agora escrever essa expressão do dp, essa probabilidade infinitesimal, em função do dx, porque daqui você escreve o dt como sendo 1 sobre gt vezes dx. Da equação horária você pode escrever o t em função de x da seguinte forma: t igual a 2 vezes x. Perceba que o 2 está dividindo, passa multiplicando, tudo isso dividido por g na raiz, obviamente. Agora, chamando esta equação aqui de dx de 1 e essa aqui da equação 2, você pode escrever o seguinte: dt vai ficar simplesmente 1 sobre g que multiplica
1 sobre t, que na verdade é o inverso disso aqui. Então ficaremos com g sobre 2x na raiz. Tudo isso vezes dx. Eu posso simplificar um pouco mais aqui ainda, né? Porque eu posso ajustar esse g aqui, eu posso passar o g ao quadrado para dentro da raiz. Então ficaremos com dt igual a 1 sobre 2gx, tudo isso na raiz vezes dx. Agora já temos o dt, já temos o tempo aqui, né, o tempo de queda. Vou chamar essa equação aqui de asterisco e essa equação aqui de 2 asteriscos. Beleza. Agora nós já podemos substituir tudo isso na expressão do dp. Então lembra que o dp ele é simplesmente dtzinho sobre t grande. E agora com essas duas expressões que eu chamei de asterisco e 2 asteriscos, temos o seguinte: dp vai ficar 1 sobre 2gx na raiz vezes o dx, mas vou deixar o dx para multiplicar depois. Ficaremos ainda com 1 sobre t, que é 1 sobre essa fração aqui, né? Então se você multiplicar por 1 sobre t, vai ficar simplesmente g sobre 2h na raiz. Tudo isso vezes dx, não vamos esquecer. Então simplificando, ficaremos com dp igual a 1 sobre 2 raiz de hx. Tudo isso multiplicado por dx, obviamente. Então, a partir da expressão de dp, se você lembrar, nós poderemos identificar isso aqui como sendo ρ de x. No caso, seria a densidade de probabilidade, porque o dp ele é proporcional a dx quando você trata do intervalo infinitesimal, foi o que a gente argumentou agora há pouco. Então, uma vez conhecido o ρ de x, é possível calcular o valor médio. Conforme nós vimos, o valor médio de x, que é definido por esse símbolo, vai ser integral de x que multiplica ρ dx. Bom, nesse caso os limites serão 0 até h, e aí depois do que nós encontramos, agora dá para desenrolar essa expressão aí. Vou só substituir o ρ que nós identificamos aqui na integral. Fazendo isso, chegaremos no seguinte. Então simplesmente eu coloquei aqui as constantes para fora, 2 e raiz de h, integrando ficou só o x e 1 sobre raiz de x, que aparece aqui na densidade de probabilidade. Simplificando um pouco mais ainda essa relação, teremos o seguinte: 1 sobre 2h na raiz, que multiplica a integral de x elevado a meio, porque agora esse fator x elevado a meio passou para o numerador, então quando você soma os expoentes, você vai ficar apenas com x elevado a meio, de 0h dx. Consequentemente, teremos que o valor médio de x vai ficar igual a 1 sobre 2, que multiplica a raiz de h, que é a constante, que está multiplicando a integral. O resultado dessa integral aí vai dar x elevado a 3 meios sobre 3 meios, ou seja, 2 terços de x elevado a 3 meios, de 0 até h. E aí o valor médio de x vai ficar simplesmente, dá para perceber que 2 cancela com 2, esse 3 permanece, aqui em cima vai ficar h elevado a 3 meios, então ficaremos com 1 sobre 3 elevado, que multiplica h elevado a meio, porque raiz é a mesma coisa de h elevado a meio, e em cima no numerador teremos h elevado a 3 meios. Simplificando isto, ou seja, passando o h para o numerador, você vai ter h elevado a menos meio. Isso vai resultar simplesmente em h elevado a 3 meios menos meio, que vai dar 2 meios, ou seja, 1. E aí o resultado vai ser h sobre 3. Fisicamente a gente justifica esse resultado da seguinte forma: a pedra começa em repouso, né? Vai tomar velocidade enquanto cai. E aí ela vai levar mais tempo próximo ao topo e, portanto, a distância média deve ser menor do que a metade da distância percorrida, seria h2.
E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comente, compartilhe e aproveite. Se não se inscreveu no canal ainda, faça isso agora. Um abraço, até a próxima.